Meu nome é Érica, sou bibliotecária do Centro Cultural Zilá Expósito e essa é a Hora da História. Nessa oficina, além de contar para vocês alguma história, eu convido vocês a participarem. Esse mês a gente tem uma atividade especial. Vamos falar sobre o aniversário da nossa cidade, Belo Horizonte. No final, gostaria que vocês mandassem para a gente pelo e-mail do Centro Cultural ou da biblioteca que vai aparecer aqui embaixo o que vocês acham que poderiam ser diferente na nossa história. O que a gente poderia fazer para deixar a nossa cidade ainda mais legal. E como a gente pode comemorar os 124 anos da nossa cidade. Vamos lá? Vou contar um pouquinho então de como surgiu a capital. Há pouco mais de 100 anos, Ouro Preto deixava de ser a capital de Minas Gerais. Nascia então uma nova cidade inteiramente planejada e construída para ser a capital do estado. Era Belo Horizonte. No local onde a cidade foi edificada existia um pequeno arraial, o Curral del Rei, que foi quase totalmente demolido. O plano da nova capital, elaborado por uma equipe de engenheiros, arquitetos e outros técnicos, previa uma cidade dividida em 3 áreas. Uma área central, denominada urbana, e em torno dessa uma outra denominada suburbana, e uma terceira área ainda chamada de rural. A nova capital foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897, mesmo estando em obras e com seu plano apenas parcialmente implementado. Hoje, muitos dos espaços planejados e construídos na época da origem da cidade ainda estão preservados. A Praça da Liberdade, com suas secretarias e o palácio, o Parque Municipal e a Praça da Estação são alguns desses exemplos. Pelo plano da nova cidade, a Avenida Afonso Pena seria a avenida mais importante da cidade, e de fato se tornou. A avenida que contorna toda a área urbana planejada, chamada por isso de Avenida do Contorno, também permanece até hoje. A paisagem desses lugares mudou, mas eles ainda existem na cidade com grande importância. Nos seus primeiros anos, a cidade era cortada por algumas linhas de bondes e pelos córregos naturais. Os bondes já não existem, e a maioria dos córregos não está mais visível, pois foram canalizados. A ligação de BH com outras cidades e outros estados se fazia pela estrada de ferro, que hoje não é via de acesso mais comum. A população de Belo Horizonte era formada pelos antigos habitantes do arraial, por funcionários públicos que vieram de Ouro Preto e por trabalhadores e imigrantes estrangeiros que foram empregados na construção da cidade, no comércio ou nas colônias agrícolas que foram criadas em torno da área urbana. A cidade cresceu, seu crescimento foi marcado pelo planejamento inicial, a área urbana, dentro dos limites da Avenida do Contorno, que recebeu ao longo do tempo mais infraestrutura, como transportes coletivos, fornecimento de serviços como água, luz e esgoto. Ali se concentrou a maior parte dos serviços e atividades, como comércio, hospitais, escolas. Já a área que era fora desse limite da Avenida do Contorno cresceu de forma mais desorganizada. Não recebeu a mesma infraestrutura e os bairros surgiram mesmo sem esses serviços. E a desigualdade social fez aparecer vilas e favelas nos arredores desses bairros, mas também próximas aos bairros da área central. Hoje ainda é possível encontrar diferenças entre a parte da cidade que foi planejada, aquela dentro da Avenida do Contorno, e aquela que cresceu de forma mais espontânea e desorganizada. Um exemplo é a disposição das ruas dentro da Avenida do Contorno. Se observarmos em um mapa, as ruas formam um desenho quadriculado, exato. As avenidas são mais largas e muitos cruzamentos formam praças, como a Praça 7, a Praça Raul Soares. Fora da Contorno, formam um desenho bem menos organizado. Ruas mais estreitas, cheias de curvas, acompanhando o relevo natural da cidade. A partir das décadas de 40 e 50, o crescimento de Belo Horizonte teve um impulso cada vez maior, devido à expansão das indústrias. A área central da cidade continuava concentrando os principais serviços como comércios e bancos. Como ela já estava quase toda equipada e não havia mais terrenos livres para a construção, teve início a expansão para cima, digamos assim. Surgiram os primeiros arranha-céus. Ônibus, automóveis tornaram-se os meios de transportes mais comuns.
e trafegavam também em direção aos novos bairros, pelas avenidas Antônio Carlos, Pedro II e Amazonas, construídas nesse período. A construção da Lagoa e dos edifícios modernistas da Pampulha foram um marco daquelas décadas. Nas décadas de 60 e 70, a cidade continuou seu crescimento com o surgimento de muitos bairros. O centro já estava repleto de grandes edifícios, que passavam a surgir também nos bairros vizinhos. No entanto, permanecia a diferença social entre a área central, com mais infraestrutura, e a rede de bairros que se expandia na periferia, com poucos ou nenhum serviço urbano. Com a expansão urbana, áreas mais afastadas do centro de Belo Horizonte se transformaram. Barreiro e Venda Nova são exemplos de região que tinha um ritmo lento de crescimento e que passaram a ter uma vida mais dinâmica com o avanço da metrópole. Essa crescente ampliação dos espaços ocupados atingiu também municípios vizinhos a Belo Horizonte, ultrapassando e meio que desmanchando essas divisas, especialmente nas direções norte e oeste, como aconteceu com Betim, Contagem e Santa Luzia. A partir daquelas décadas e nos anos seguintes, as diferentes regiões da cidade, cada vez mais distantes do centro, tornaram-se menos dependentes da área central, surgindo grandes núcleos de comércio e convivência nos bairros, desde a Savassi até o Barreiro e Venda Nova. Muitos outros centros regionais surgiram em torno das grandes ruas e avenidas ou no interior desses bairros e continuam surgindo até hoje. Mas será que esses centros regionais são autossuficientes? Eles estão ligados às outras áreas do município? O transporte coletivo é suficiente para a circulação das pessoas em todas as regiões da cidade? Outras questões surgem, também a partir da história do crescimento da cidade. Será que o centro de Belo Horizonte permanece como um espaço de identidade entre os bairros e as regiões? O problema de desigualdades sociais? E os bairros de uma mesma regional têm uma identidade? Pensando nessas perguntas, é que o Arquivo Público da cidade fez essa coleção História de Bairros, que é de onde eu li esse trecho sobre a história de Belo Horizonte. Se você também quiser ler, eu vou deixar aqui o link para você acessar. Mas na página da prefeitura é só você pesquisar História de Bairros que vai aparecer a coleção, ok? Espero que vocês tenham gostado e quero saber de qual região você ouve a gente. Onde que você está vendo esse vídeo? Conta pra gente o que você sabe do bairro onde você mora. E aí perto, tem centro cultural? Se não tem, você gostaria que tivesse? Você já conhece os centros culturais da cidade? Eles estão espalhados nas 9 regionais. E aqui na Regional Norte, além do Zilá Expósito, a gente tem outros centros culturais também. Tem na região de Venda Nova, bem pertinho da gente também. Tem o Jardim Guanabara, tem o Centro Cultural Pampulha, todos esses estão bem próximos da gente. Centro Cultural Lagoa do Nado, enfim, várias opções espalhadas pela cidade. Se você gostou dessa história, manda pra gente um comentário, manda pra gente um e-mail aqui no bibliotecacczs@pbh.gov.br. Tenho certeza que você vai gostar. Então é isso. Essa é a Hora da História de dezembro, que em 2021 homenageia a cidade de Belo Horizonte. 124 anos da nossa capital. Espero que vocês tenham gostado e estou ansiosa para receber de vocês o que vocês acham que poderia ser diferente na nossa cidade, o que poderia ser diferente no seu bairro, como você acha que a gente poderia fazer uma cidade ainda mais legal, tá bem? Então é isso, eu fico por aqui. Tchau, tchau!